grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yehoah. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yehoah. Jesus Cristo será sempre minha canção. Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online neste período de isolamento. Convido você a, depois da nossa reflexão, a levantarmos um clamor juntos, levantar um clamor pelos nossos governantes, pelo nosso poder executivo, pelo nosso poder judiciário, pelo nosso poder legislativo,
por todos aqueles que de alguma forma exercem autoridade no nosso país. Quero também convidar você a levantar um clamor por todos os nossos queridos que estão enlutados neste momento, por todos os nossos queridos que estão nos hospitais, estão com os seus familiares doentes e passando por algum tipo de dificuldade. Vamos levantar um clamor para que Deus console e conforte os nossos corações neste período tão difícil. E antes de entrar na nossa reflexão, no ensino da palavra nesta noite, eu gostaria de ler com você algumas perguntas para direcionar, com o intuito de direcionar você a entrar neste texto e entender a relação que este texto da palavra tem com a minha e com a sua vida. E as perguntas são as seguintes: você já passou ou está passando por uma dificuldade tão grande a ponto de achar que não iria conseguir suportar ou vencer esta dificuldade? Uma dificuldade que você tentou de tudo e não conseguia encontrar a solução para este problema, para esta dificuldade, para esta tempestade. Olhando para a vida do grande general Naamã, podemos perceber que todos nós estamos sujeitos a passar por grandes dificuldades ou por algum tipo de tempestade. Mas a partir destas, como devemos agir? E convido você novamente a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 19. E leia comigo o que este texto tem para nos dizer. Acompanhe comigo a leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em
pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Ore comigo. Pai bondoso, Pai de amor, Pai querido, ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, fale extraordinariamente, Senhor, às nossas mentes, ó Pai, que nós possamos hoje, ó Deus, ouvir a Tua santa voz, a Tua doce voz em nossos ouvidos, em nossos corações, ó Pai, e que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e praticar, fazer as mudanças necessárias às nossas vidas, Senhor. Que nós possamos enfrentar as dificuldades com uma certeza, Senhor. Que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida, ó Pai querido. Que dificuldades não é para a nossa derrota, Senhor Deus, e sim para mostrar o Teu poder nas nossas vidas, o Teu amor e, Senhor, para nos aproximar mais de Ti, Senhor. É isso que nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, e a título de introdução, eu gostaria de falar algumas coisas, algumas coisas históricas, o que estava acontecendo naquele momento, para que você possa perceber e entender a relação ali de Naamã com o povo de Israel, com o rei de Israel e também com o profeta Eliseu. Queridos, naquele tempo, o reino de Israel e o reino da Síria, eles passavam por alguns conflitos. E estes conflitos, na maioria das vezes deles, era por causa das terras, né? Das terras que ficavam entre Israel e a Síria. Estes 2 países, esses 2 reinos faziam fronteira um com o outro. Então sempre havia, em vários momentos da história, e quando nós estudamos a história de Israel, nós podemos verificar que em vários momentos da história, estes 2 reinos entraram em conflito por causa desta disputa, a disputa de terras.
E neste momento em particular existia um cessar-fogo, uma paz entre estes dois reinos. Estes dois reinos existia naquele momento uma paz. Fato este, você vê uma certa relação de amizade, né, entre Israel e a Síria, mesmo que estes países já tivessem entrado em alguns conflitos por causa de terra. Mas, queridos, quando nós olhamos agora para a vida de Naamã, você percebe que este homem era o comandante do exército do rei da Síria. E este homem, ele tinha um grande prestígio, porque por meio dele, Deus, o próprio texto diz, Deus deu a vitória para a Síria. Então você vai notar comigo que onde este homem ele andava, provavelmente as pessoas o respeitavam, porque ele era um herói de guerra. Este homem, ele tinha uma grande autoridade, porque ele era o comandante do exército. Então, se ele era comandante do exército, ele tinha vários homens à sua disposição, ele tinha escravos à sua disposição. Ele era um homem que exercia grande autoridade. E também, amados, este homem provavelmente era um homem rico. Ele tinha dinheiro, quando os homens venciam a guerra, os grandes generais venciam a guerra, eles pegavam os despojos daquele local e ficavam, a maioria, com os homens que exerciam uma grande autoridade. Provavelmente, este homem ele tinha grandes terras, né? Dinheiro, ele tinha fortunas. Mas, amados, esse grande prestígio, esta grande autoridade que ele tinha e essa grande riqueza não impediram esse homem de ter um grande porém na sua vida. Você perceba que o texto diz assim: porém sofria de lepra. E é esta primeira lição que eu gostaria de conversar com você. A primeira lição de hoje é: coisas ruins, dificuldades, tribulações, tempestades podem acontecer na vida de todos nós. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, ou seja, ele era grande homem, comandante do rei, um homem de muito conceito, ou seja, ele tinha sucesso no seu trabalho, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Agora, porém, sofria de lepra. Nenhum de nós, amados, está livre de passar por uma tempestade como essa que aconteceu na vida de Naamã. Velho, queridos, passa por tribulações. Criança também passa. Pobre passa por dificuldades. Rico também passa. Homem, mulher, crente, descrente, judeu, gentil, ninguém está livre de passar por provas, tempestades, doença. Esta epidemia mesmo, esta pandemia, na verdade, é uma prova desta realidade. Deus está mostrando como o ser humano é frágil e precisa urgente do seu socorro. Esta pandemia está mostrando que ricos e pobres vieram do mesmo lugar e vão para o mesmo lugar, queridos. Ricos e pobres são seres humanos e que passam por grandes tribulações. Eu mesmo conheço ricos eu particularmente conheço pessoas ricas que passam por diversas tribulações, inclusive na sua família, amados. Então essa falsa ideia de que ricos não passam por tribulação é mentira. Você vê agora no próprio texto,
porém era leproso. E nós vamos ver outros poréns também na vida de Naamã, não só esse. E o que importa saber disso? Mas antes, este problema era tão sério que o seu poder, a sua autoridade por si só, não puderam salvá-lo. Alguém com seu carisma, prestígio, a sua fama, tornar-se-ia totalmente desprezível. A lepra tinha esse poder na vida das pessoas. A lepra, amados, tinha o poder de afastar as pessoas daquele camarada que tinha essa doença, daquela pessoa que tinha aquela doença. Primeiro, porque as pessoas tinham medo de se contaminar com aquele problema. E segundo, que a doença era encarada como se algo de errado estava na vida daquela pessoa. Era como se aquela pessoa tivesse sido amaldiçoada com esta doença. Então, ela tinha o poder de afastar as pessoas dela. E outra coisa, mas o que importa saber que todos passam por tribulações? O que importa, amado, é como você vai encarar as dificuldades. Porque se você acha que só você passa por tribulação, você vai terá uma tendência de encarar os problemas como se você fosse um coitado. Você vai achar que você tem que sentar e chorar, mas não. Ou você vai lutar para vencer. Você tem que lutar, encarar as dificuldades de frente, sabendo que todos nós ou passamos por alguma tribulação ou passaremos por tribulações. Você vai se fazer de vítima ou vai pedir forças a Deus para superar os espinhos da vida com alegria e ser bênção na vida de outras pessoas. Quando nós pensamos que só conosco acontecem certas coisas, nós tendemos a sermos egoístas, olharmos para o nosso problema como se fosse o maior problema do mundo. E se você olhar à sua volta, tem pessoas que estão passando por problemas muito maiores do que o seu. Então, ao passar por uma dificuldade, algum problema, e quando você encara sabendo que todos nós passamos por um problema, você vai saber que Deus muitas vezes está permitindo alguma tribulação na sua vida para você ser bênção, para você aprender com aquela tribulação e um dia você confortar e consolar pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você. Note que Naamã se dispôs a ouvir o conselho de uma escrava judia para buscar a solução para o seu problema. Ele compartilhou o seu problema e ouviu os conselhos que iria tirá-lo daquele problema, daquela grande dificuldade, daquele grande porém na sua vida. E a segunda lição é isso, amados. Ouça a voz de Deus. O que Deus está dizendo a respeito daquela sua dificuldade ou daquele seu problema. Olhem o que diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. No Lucas capítulo 6, do versículo 47 ao 49, diz o seguinte: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída.
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Alguém pode se perguntar como Naamã ouviu a voz de Deus, quando ele confiou na palavra do escravo que mostrou a ele que existia um profeta em Israel que curaria ele. Queridos, Naamã não era crente. Naamã não era crente, ele não professava a mesma fé do povo de Israel, a mesma fé de Eliseu. Mas mesmo assim, ao ouvir uma jovem do povo de Israel, ele seguiu essa voz. E imagine nós que temos o nosso Deus, que confiamos no nosso Deus, quantos conselhos Deus tem para nós, para mim, para você, para nos livrar dos problemas. Em Lucas capítulo 6, versículo 47 e 49, você vai ver que o prudente, ele passa pelas mesmas dificuldades do que o homem que não é imprudente, do que o homem que não construiu a sua casa sobre a rocha. Mas a grande diferença dos dois é que um ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, e o outro não ouve a palavra de Deus e não pratica a palavra de Deus. Quando vem a tempestade vem na vida dos dois. Quando a inundação vem na vida do crente e do descrente. Agora, qual é a diferença daquela casa, daquela vida que fica em pé, daquele que ouve a palavra de Deus e pratica? A palavra de Deus tem conselhos maravilhosos para nos livrar dos problemas ou nos ajudar a passar pelos problemas ou pelas tribulações. A maioria dos nossos problemas serão resolvidos ou suportados através do entendimento e da prática da palavra de Deus, através das respostas das nossas orações. Note, amado, que a palavra de Deus é a revelação da vontade de Deus para o homem. Portanto, ela tem o melhor conselho do mundo para os nossos casamentos, para o nosso namoro, para a criação dos nossos filhos, para nós lidarmos com as nossas finanças, sobre tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus tem conselhos maravilhosos. Através da oração nós colocamos todos os nossos anseios, medos, temores, angústias aos pés daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Através da oração nós ouvimos a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos tristes, sem rumo na nossa vida, e depois que oramos, Deus nos mostra o caminho, Deus alegra o nosso coração, Deus mostra o rumo que nós devemos seguir, amados. Então, se prepare para ouvir, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, a voz de Deus, que Deus vai falar com você no meio desta tribulação, no meio desta dificuldade. Ele vai consolar o seu coração no meio desta tribulação, amados. A terceira lição: não enfrente os seus problemas sozinho ou sozinha. Compartilhe o seu problema com pessoas que podem, de alguma forma, ouvir, se compadecer e ajudar. Não se isole. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Muitas vezes, queridos, por causa das nossas decepções, temos a tendência de nos isolarmos em nossas cavernas, em vez de procurar ajuda. Provavelmente Naamã tinha procurado a solução da sua lepra em outros lugares, mas acabou encontrando a esperança na palavra de uma menina. Quando compartilhamos, a outra pessoa pode já ter passado ou conhecer alguém que já passou pelo mesmo problema. Então, amados, não se isole, compartilhe. Claro, eu não estou dizendo para você
que você deve contar o seu problema para todo mundo, não. Mas quando você reconhece que Deus coloca uma pessoa que é sua amiga, que é seu amigo, e que já passou por um mesmo problema, que são homens e mulheres de Deus, Deus coloca aquelas pessoas para nos abençoar, e muitas vezes essas pessoas vão nos indicar a melhor solução, porque elas também já passaram pelo mesmo problema. Às vezes ela indica um profissional que pode lhe ajudar. Então não se isole. Quem se isola procura interesses egoístas, meu querido. E a quarta lição, amados, é: para vencer grandes dificuldades, devemos estar dispostos a fazer profundos ajustes na nossa vida. Percebam, amados, que Naamã teve que ser humilde para ouvir o conselho de uma escrava. Ele teve que reconhecer que o seu poder, a sua fama, o seu dinheiro, a sua inteligência não foram capazes de trazer a cura para a sua enfermidade. Temos que ser humildes diante das dificuldades e reconhecer que sem Jesus nada podemos fazer. Que sem Jesus no barco não conseguiremos enfrentar as tempestades da vida. Que após o deserto haverá um Canaã, que durante o deserto ele estará comigo, como ele esteve com Israel. De manhã, queridos, Deus protegia Israel com uma grande nuvem, e à noite ele mostrava a sua presença com a coluna de fogo. Ele está conosco, Ele está contigo neste momento, amados. É o primeiro ajuste que Naamã precisou fazer foi reconhecer que na voz daquela menina humilde estava a solução para os seus problemas. Ele teve que ir até o rei. Veja, não se isole. Ele compartilhou seu problema com o rei. Depois, Naamã teve que vencer o orgulho, queridos, a ponto de pedir um favor ao seu inimigo. Naquela época, Israel e a Síria estavam em paz, mas eles ainda eram, de certa forma, inimigos. Você já brigou com alguém a ponto de se tornar seu inimigo e depois teve que pedir a sua ajuda? Olha o que diz lá em 2 Reis, capítulo 5, 6 e 7. Diz assim: levou também ao rei de Israel carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Então Naamã, ele precisou ser humilde, ele precisou vencer o seu orgulho. Notem, queridos, que antes da cura exterior, Deus quer promover a cura interior. Na verdade, o que Deus estava fazendo na vida de Naamã era um processo de cura, não só da cura da lepra. Ele estava curando antes o coração de Naamã, a vida de Naamã, para depois curar a sua lepra, aquilo que mostraria que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Acompanhe comigo a leitura de Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Assim como Naamã, queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele sonde o nosso coração, para que se há algum caminho mau, e esta é uma das orações mais difíceis de se fazer, amados, é dizer assim: Senhor, sonda o meu coração, se há um pensamento ruim, retira, se há algo, se eu estou vivendo de aparência, muda a minha vida, queridos. E a quinta lição: tenha
paciência. O agir de Deus não é da maneira e nem tampouco no momento em que achamos que Ele deva agir. E sim, o agir dele é da maneira e no momento que lhe apraz. Acompanhe comigo, amados, a leitura de 2 Reis 5, do versículo 9 ao 14. Olha o que diz. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Naamã esperava que Eliseu saísse, orasse por ele, impusesse as mãos nele, passasse a mão nas suas chagas, e aí ele ficaria limpo, e milagrosamente as suas feridas desapareceriam. Mas Naamã não entendia que o deserto serve para testar a nossa fé, que a vitória exige fé e confiança em Deus, e acima de tudo exige obediência da nossa parte. Através da vida de Naamã aprendemos que para sermos curados precisamos confiar na palavra de Deus, obedecer e ter paciência. Percebam que a lepra não sumiu no primeiro mergulho, não sumiu no segundo mergulho, nem no terceiro. Ele teve que cumprir com paciência todos os 7 mergulhos. Ele teve que cumprir exatamente o que o profeta tinha dito a ele, amados. E muitas vezes o que acontece com as nossas vidas, nós achamos que Deus tem que fazer o milagre de acordo com a nossa vontade, na hora que nós queremos, e muitas vezes nós estamos orando o Pai Nosso dizendo que seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, e não é assim, é que seja feita a tua vontade. Nós temos, amados, que perceber que Jesus, quando fazia os seus milagres, muitas vezes ele fez o milagre pegando, cuspindo no chão, passava ali, fazia uma lama e esfregava no olho, mas outra vez ele simplesmente dizia: tua fé te curou, e outras vezes ele curava à distância. Então não existe uma maneira correta ou certa que Deus vai fazer o milagre. O que nós temos que fazer é obedecer, ter paciência e esperar no Senhor, que no tempo certo Ele vai fazer a obra na nossa vida, do jeito dEle, e temos que pedir paciência a Ele. Muitas vezes vamos tentar uma vez, 2 vezes e nada acontece, mas não devemos desistir, porque aquilo que Deus nos prometeu, que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Olha o que diz em Lucas capítulo 5, do versículo 4 ao 6. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes.
Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Percebam, queridos, que eles já estavam lá todo dia, toda noite, lançaram as redes, né? Eles já estavam cansados, eram homens experientes, sabiam onde dava peixe, onde não dava, mas sobre a palavra de Deus, sobre esta sua palavra, Simão Pedro disse: lançarei as redes. Nós temos que lançar as nossas redes, queridos, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa força. Nós não devemos tentar vencer as nossas dificuldades pela nossa força, pela nossa inteligência, pela voz de qualquer um homem. Nós devemos lançar as nossas redes sobre a palavra de Deus, sobre a ordem do Senhor, sobre a vontade de Deus, que Ele tem o melhor para mim e para a sua vida, queridos. Sexta lição: as tempestades que enfrentamos não são para a nossa derrota, e sim para conhecermos mais o caráter de Deus e para experimentarmos a transformação do nosso ser. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 15 ao 18. Acompanhe comigo novamente a leitura, amados. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, olha quantos agoras. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Note uma coisa, queridos. Naamã foi até Eliseu com todas as pompas de um grande general de exército. Ele chegou com a sua carruagem, ele chegou com o seu dinheiro, pensando que poderia comprar o favor de Eliseu, o milagre de Deus. Ele chegou com toda a empáfia, com todo o glamour que ele queria receber de Eliseu. Mas, amados, Eliseu nem o recebeu por causa disso mesmo. Ele não recebeu e disse: olha, manda ele. Então ele ficou indignadíssimo, porque Eliseu não veio o receber e só mandou que ele fosse mergulhar no rio Jordão. Mas a partir, queridos, deste mergulho, da obediência que ele exerceu na sua vida, ele pôde experimentar uma grande transformação, porque antes ele chegou como general e agora ele se coloca como servo. Percebe, amados, que uma grande transformação aconteceu na vida de Eliseu. Percebe que ele agora reconhece que não há Deus a não ser o Deus de Israel. Houve uma conversão na vida dele, houve uma transformação tanto interior como exterior. As tempestades que enfrentamos não são para a nossa derrota. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e todas significam as coisas boas
e as coisas que são ruins que acontecem na nossa vida, e nós consideramos como coisas ruins na nossa vida, queridos. Jó, no fim de todo o seu sofrimento, exclamou: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia, amados. Então, Deus permite tudo isso na vida de Naamã para que ele fosse se humilhando, até o Senhor transformar todo o seu ser. E a sétima lição é já a conclusão, queridos. Todo milagre de Deus tem no mínimo 2 objetivos. Primeiro, glorificar o seu nome, mostrar que nós servimos um Deus que não há impossíveis para Ele. E o segundo, mostrar ao homem o grande amor. Jesus não buscava o seu grande amor. Jesus não buscava os holofotes, o sucesso. Ele buscava o perdido, o necessitado. Naamã estava necessitado, queridos. Naamã não só tinha um porém na sua vida, ele não só tinha lepra, ele tinha um grande porém, que era um vazio enorme na sua alma. Quando Naamã vai até Eliseu, ele não agradece a cura da lepra. Ele vai falando do grande encontro que ele teve com o grande Senhor das nossas vidas. Ele tinha vários poréns, ele era um homem arrogante, queridos, por causa do seu sucesso. E Deus teve que quebrar aquele homem, humilhar aquele homem, até ele se render e conhecer o grande eu sou, o grande Deus que traz a paz para as nossas almas, a alegria que excede, a paz que excede todo entendimento, que é a alegria, Senhor, no Senhor, que é o fruto do Espírito, que é o amor, amados. É o Deus que tem o conforto e o consolo para as nossas almas, para os nossos sentimentos. A mais profunda necessidade do homem é se encontrar com Deus, queridos. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu conheço Deus especialista em impossíveis, e eu creio que o mesmo Deus que curou Naamã da sua lepra é o mesmo Deus que pode operar no meio do seu coração, na minha, na sua vida, queridos. Pois para Ele não há impossível. Neste momento eu gostaria de orar com você e por você que está passando por uma dificuldade tão grande que muitas vezes você até pensa em desistir. Você que está com a dor insuportável, você que já perdeu a esperança, querido, não perda a esperança, não perda não. Eu gostaria de, antes de orar, eu gostaria de contar uma história para concluir esta pregação, esta mensagem, esta reflexão, queridos. Eu uma vez tive um grande privilégio de ouvir o bispo Alexandre Ximenes, um grande homem de Deus, um grande orador, pregador. E este homem, na sua mensagem, ele contou a história de um grande pastor batista que estava à beira da morte, passando por grandes tribulações, por dores, mas que nunca perdeu a esperança e nunca perdeu a fé, queridos. E ele conta que certa vez, já nos seus últimos dias, que a sua doença já estava terminal, ele diz o seguinte, que este pastor foi à sua igreja, e esta igreja fez uma homenagem a ele e deu uma oportunidade para que ele falasse. E esta igreja estava orando, clamando a Deus para que Deus o curasse e livrasse da sua dor. E este pastor, ele se aproximou do púlpito, pegou o microfone e falou o seguinte para a igreja. Ele disse o seguinte à igreja. Ele disse assim: se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória de Deus. Amados,
As tempestades não são para a nossa derrota, as tempestades são para a nossa vitória. Deus tem um projeto, um plano maravilhoso na tua vida, em qualquer circunstância que você estiver passando. Eu uma vez ouvi de um amigo meu, e eu tenho isso até hoje para mim, que diz o seguinte, ele disse o seguinte, que Deus não nos livra das tribulações. E Ele pode até livrar também das tribulações, mas na maioria das vezes nós percebemos o poder dele, porque Ele nos livra nas tribulações. Então não perca a fé, querido. Vamos orar? Ó Deus amado, ó Deus querido, nós temos tantos amados, ó Pai, que neste momento estão sofrendo, Senhor. Já perderam a sua esperança, muitos deles, ó Pai. E eu, neste momento, Senhor, eu estou orando para que o Senhor, ó Pai, e eu estou te pedindo, Senhor, humildemente, ó Pai, como servo teu, como filho amado, Senhor, eu te peço, Senhor, por todos estes que estão agora, Senhor, precisando do teu conforto, da tua alegria, da tua paz, a paz que excede todo entendimento, ó Pai amado. Ó Deus, vai de encontro a essas pessoas, Senhor, traz segurança a eles, ó Deus, refrigério, traz a cura, Senhor, a cura física, nós te pedimos, Senhor, o milagre na vida deles, mas principalmente a cura interior, Senhor, a cura da alma, a cura do espírito, Senhor, e também, Senhor, a cura física, ó Pai, porque nós muitas vezes precisamos desta cura, ó Deus, e nós confiamos em Ti, ó Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu tens o bálsamo, Senhor, para as nossas almas, o alívio para as nossas dores, Senhor. Tu és o alívio para as nossas dores, Deus. É isso que nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Nos ajuda, Senhor, a enfrentarmos e a vencermos todas as nossas dificuldades com bastante alegria, Senhor. É isto que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Convido novamente você a clamarmos pela nossa nação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deus abençoe.
apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o desejo, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, experimentar a intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Apenas um som em meu coração. Meu Deus e meu Pai, eis o anseio, ouvir tua voz. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Belo momento, nova canção, som que vem do céu, trovão ou silêncio, adoração. Primeiro te ouvir, realmente te conhecer, intimidade que um filho anseia ter. Me curvo diante de ti, soberano Deus e Pai. Com louvor eu proclamo assim: sou fruto da graça, do amor que me basta, sou teu. Diante de ti, soberano Deus e Pai, com louvor eu proclamo